Olá, apresento a você o vinho importado mais consumido no Brasil em 2020. Sim, para surpresa de muitos, é um reservado da gigante chilena Concha y Toro. E neste vídeo eu trago para você informações muito interessantes. Primeiro, sobre a gigante Concha y Toro. Depois nós vamos ver sobre o vinho reservado. Ele é bom, é ruim? Eu vou explicar o que é um vinho reservado. E ainda nós vamos degustar juntos um vinho reservado e vou analisar de forma técnica para que você tire as suas conclusões. E faço uma pergunta a você. O Brasil já produz vinho e coloca no rótulo a expressão reservado? Você sabe? Vamos ver isso também nesse vídeo. Vou dar dicas de harmonização e ainda no final vou dar uma informação importante para você que está começando no mundo do vinho, que gosta do vinho reservado. Uma informação e uma dica que vão ajudá-lo a escolher o melhor tipo de uva. Eu sou o Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, este é o seu canal. Nós temos aqui dezenas de vídeos, abordamos temas desde o básico até o mais aprofundado, mas importante, tudo de forma muito simples, de maneira que você entende facilmente. Por isso eu convido a você, inscreva-se no canal, ative o sininho, pois toda semana tem um vídeo novo que eu preparei para você com muito estudo, carinho e paixão. Então vamos falar sobre o reservado Concha y Toro Cabernet Sauvignon, o mais vendido no Brasil, segundo uma pesquisa feita por uma associação de supermercados. E não é de grande surpresa isto não. Por quê? Em qualquer mercado que você vá, nós temos lá uma grande seção de vinhos reservados. E nessa seção, o que mais se destaca são os vinhos da Concha y Toro. E sempre tem, entre eles, um Cabernet Sauvignon. E a Concha y Toro não é de hoje que faz vinho. Ela foi criada em 1883 por um milionário chileno, Dom Melchior. Dom Melchior Concha y Toro. É o sobrenome dele que dá nome à vinícola. E ele era tão importante, empresário e político muito influente no Chile e queria fazer vinhos no Chile com a mesma qualidade dos vinhos franceses. Será que ele conseguiu realizar o seu sonho? Vamos ver. É interessante, porque a Concha y Toro, embora tenha o seu reservado, este é o vinho mais simples que a Concha y Toro produz. Nós temos aí várias escalas, ou como se diz, várias linhas, várias gamas de vinho. A Concha y Toro começa com o reservado, depois acima nós temos uma outra linha que é superior a esta, também em preço e qualidade, que é a Casillero del Diablo, e acima dessa nós temos uma linha ainda bem melhor, que é Marquês de Casa Concha. E acima do Marquês de Casa Concha nós temos um vinho premium, que é Dom Melchior. Dom Melchior é um vinho que custa no Brasil hoje mais ou menos em torno de R$1.000. Olhe só a distância, você pega aqui um reservado na faixa aproximadamente de R$30 a R$40, dependendo em que local do país é comprado, para um vinho de R$1.000. Será que vale a pena? Será que vale tudo isso, esse preço? Vamos ver. É interessante, esse vinho, Dom Melchior, foi premiado em 2010 por uma revista internacional especializada entre os 10 melhores vinhos do mundo. E vai mais, a Concha y Toro foi reconhecida por outra revista especializada, 2011, 2012, 2013, como sendo a marca de vinho mais admirada do mundo. Mas por que eu estou falando da Concha y Toro? Eu explico. A Concha y Toro não faz vinho de hoje, faz vinhos de grande qualidade, desde o mais simples até o mais complexo, o mais caro. A Concha y Toro atende aos consumidores iniciantes como aos consumidores mais exigentes. Quando você compra um vinho da Concha y Toro, na minha opinião, você tem um vinho, no mínimo, correto como esse. Afinal, o que é um vinho reservado? O que eu vou explicar agora não se aplica somente ao Concha y Toro, mas a qualquer vinho reservado chileno. Veja só. Quando os chilenos trouxeram seus vinhos para o Brasil anos atrás, em razão do favorecimento da importação, porque havia uma demanda reprimida no Brasil, isto é, os brasileiros queriam vinho e a indústria brasileira não conseguia produzir vinho com preço e quantidade suficiente. Então, os chilenos fizeram a seguinte pergunta: qual o melhor tipo de vinho para os brasileiros e como nós vamos chamar este vinho?
Viram que os brasileiros queriam um vinho simples de baixo custo e perceberam que os brasileiros gostavam de vinho que tinha passado por barricas de carvalho e que os brasileiros associavam esse vinho que passou por barricas de carvalho com o nome reserva. Eles achavam que, escrito reserva, o vinho tinha passado por barricas de carvalho. Assim, lançaram no mercado um vinho barato, simples e colocaram o nome reservado, aproveitando a carona da semelhança com a expressão reserva. Algo interessante, se você sabe, não sei. Olhe só, um vinho que vem escrito reserva no seu rótulo não significa que ele tenha passado necessariamente por barricas de carvalho. Sobre esse tema, eu gravei um vídeo, vale a pena assistir, o link está aqui em cima. Depois você volta e assiste. Então fica a pergunta, o vinho reservado é bom ou é ruim? A resposta é difícil. Por quê? Eu adianto para você, tomando por base agora esse Cabernet Sauvignon da Conte Toro. O vinho reservado da Conte Toro é muito bem feito. É uma empresa gigantesca. Não colocaria no mercado um vinho que nós chamamos desequilibrado e com defeito. Mas é importante, é um vinho simples. É um vinho que não tem riqueza. Também pudera. Por esse preço, não dá para esperar nada melhor do que isso. O que eu posso afirmar é que o vinho entrega exatamente o quanto vale. É um vinho correto. Mas o mais importante de tudo, nós vimos que a expressão reservado é uma jogada de marketing. Assim, se você encontrar um vinho Cabernet Sauvignon escrito reservado e outro vinho, também Cabernet Sauvignon, que não tem escrito reservado, ambos são do mesmo preço, eu afirmo para você com certeza, o vinho que está escrito reservado não é melhor que o outro, só por causa da expressão reservado. Porque a expressão reservado não significa nada. Não significa que é um vinho de melhor qualidade que por algum motivo foi reservado pelo produtor para ser vendido aos brasileiros. Não. Para se ter uma ideia, a Conte Toro faz milhões, milhões e milhões e milhões de litros por ano. Ela é uma das maiores produtoras do mundo e está em mais de 130 países. Ela produz vinhos no Chile, na Argentina e na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu destaco então, como nós vimos que o vinho reservado não significa que ele é melhor, não deixe de comprar os vinhos brasileiros só porque não está no rótulo vinho reservado. Aí pode vir a pergunta, mas já não tem vinho brasileiro com o rótulo reservado? É interessante. Os produtores brasileiros se sentiram injustiçados por causa da jogada de marketing dos chilenos. Porque todos preferiam um vinho chileno reservado do que um vinho brasileiro, mesmo que fosse de uma boa qualidade e por um bom preço. O que aconteceu? Os produtores fizeram um pedido para o Ministério da Agricultura, que é quem regula a questão de vinhos no Brasil, e foi autorizado em 2018 que também fosse colocado nos rótulos dos vinhos brasileiros a expressão reservado. E é interessante, a legislação, a instrução normativa que regulamenta diz só o seguinte: o que é vinho reservado? Qualquer vinho com mais de 10% de volume de álcool e que seja jovem. Pode ser chamado reservado. Em resumo, é um vinho simples. Agora, a lei brasileira diz, vinho reservado é um vinho simples. E assim, os brasileiros podem ter vinhos brasileiros também escrito reservado. É interessante, uma grande marca nacional que detém os direitos da marca Marcos James, ela fez uma alteração, deixou o nome Marcos James menor e colocou lá reservado em forma maior. Sabe o que aconteceu? Dobrou as vendas só porque constou no rótulo a expressão reservado. É o poder do marketing. Vamos ao vinho, que é o que mais importa. Girando aqui um pouco a taça, nós vemos que as lágrimas correm depressa e isso é indicação de que o vinho não tem um teor alcoólico muito alto, mais ou menos na faixa aí dos seus 12% este. Com relação à cor, é interessante ter um papel branco aqui de fundo, mas dá para ver tranquilamente, é uma cor que puxa mais para o púrpura e para o lilás e não para o rubi. Em relação à intensidade da cor, é uma intensidade média, consigo quase que ver aqui meus dedos através do vinho. Com relação aos aromas, vamos ver.
não tem assim uma alta intensidade aromática, uma intensidade aromática média. Percebo aqui duas coisas praticamente, ameixa não muito madura, né? E ainda uma certa notinha herbácea, como se fosse aqui um pimentão assado. O pimentão é muito comum nos vinhos de Cabernet Sauvignon, mas no Chile, os melhores vinhos de Cabernet Sauvignon, a nota de pimentão dá lugar a uma nota de menta muito mais elegante. Aí são os grandes vinhos do Chile, tem essa notinha de menta no lugar do pimentão. Vamos então provar o vinho. O vinho é seco, a acidez dele não é muito alta, diria que é uma acidez média. O tanino, ele ocupa bem a boca. Vamos tomar mais um. O tanino ocupa bem a boca, presente, mas é um tanino macio. O fato de ser um tanino macio num vinho de 12% nos dá a informação de que os taninos foram trabalhados e o vinho foi muito bem produzido. A intensidade de fruta não é alta, é média. O corpo dele também não é um vinho que enche a boca, mesmo porque o álcool é só de 12%. É um vinho aqui que tem um corpo médio, até um pouco inferior a médio. A intensidade do sabor também é média, não é lá grande coisa, né? Um vinho extremamente intenso no sabor. Quando você engole, você fica aí com um certo leve amargor. O produtor afirma que esse amargor seria uma nota de chocolate amargo. Eu não vejo assim. Para mim, esse amargor está mais ligado ao herbáceo, né? E tirando o amargor, as frutas não permanecem muito tempo na boca. Mas é um vinho equilibrado. Um vinho por esse preço, um vinho muito bem feito. Isso é importante. Para a faixa de preço, é um bom vinho. Mas se for comparado a outros vinhos, não podemos afirmar assim que é um vinho tão bom. Por isso a questão de ser bom ou ruim, sempre ela é relativa no mundo do vinho. O importante é que é um vinho sem defeito. E qual seria a harmonização ideal para esse vinho? É um vinho tinto, Cabernet Sauvignon, que é rico em tanino. Então a maior indicação é para carnes vermelhas. Carnes assadas, da forma como você preparar, sem problema algum, ele dá conta e acompanha muito bem. Chama atenção também para pizzas. Cuidado com pizzas que tenham queijos frescos, tipo mussarela, catupiry. Esses queijos, juntamente com o Cabernet Sauvignon, pode dar na boca um gosto de fósforo queimado. Então, prefira pizzas que não tenham muito queijo, pizzas que vão mais para a carne, para presunto, bacon, esse tipo de coisa. Ele vai muito bem. Cuidado também com ovo. O ovo, juntamente com vinho tinto, pode dar um sabor enxofrado na boca, né? Fica aí então a sugestão de harmonização. Importante, se você gosta de vinho reservado, sempre prefira vinhos das safras mais novas. Por quê? O vinho reservado não tem estrutura para suportar muitos anos. Se você achar uma liquidação pela metade do preço, vinhos reservados com 3, 4 anos, fuja, porque ele já perdeu todas as suas qualidades. E ainda eu gostaria de conversar com você que está iniciando no mundo do vinho, mas que tem uma certa dificuldade ainda com vinho tinto seco. Vinho reservado pode ser uma solução, mas cuidado, evite por enquanto a Cabernet Sauvignon. Por quê? Cabernet Sauvignon é uma uva com taninos potentes, e são os taninos que dão uma certa aspereza em toda a boca, que dão a sensação de secar a boca. E aí você tem que escolher uma uva dentre os vinhos reservados que sejam mais macias com relação aos taninos. Aí eu dou a sugestão de 2 uvas que você encontra no Chile facilmente: a Merlot e a Carmener. São uvas mais macias. Inclusive a Carmener, ela tem aí toda uma possibilidade de uma maior interação com muitas pizzas. Fica aí a sugestão, que você possa fazer uma escolha melhor, você que está iniciando no mundo do vinho. Se quiser saber um pouco mais sobre os taninos e como escolher o melhor vinho conforme o tanino, eu sugiro a você um vídeo que gravei em que eu falo em detalhes sobre o tanino do vinho. Eu espero que você tenha gostado.
Fiz esse vídeo com paixão e carinho para você e convido a você a inscrever-se no canal e ativar o sininho. E assim eu vou saber que você está gostando. Para mim é muito importante a sua companhia. Saúde e um forte abraço.